mais uma live de segunda-feira, trazendo assuntos de ansiedade e depressão. Hoje trazendo um tema bem interessante, Sol, seja bem-vinda. Falando sobre depressão e pacientes hospitalizados. Se você teve a experiência de ter talvez algum parente, amigo hospitalizado, é uma boa oportunidade de você compartilhar essa experiência e perceber, né, o que essas pessoas, Mari, seja bem-vinda, o que essas pessoas elas sentiram na sua percepção. Eu vou dar um olhar da psicologia, né, das possíveis sintomas que essas pessoas podem passar. A gente sabe que o ambiente do hospital ele despersonaliza essa pessoa, esse paciente, né? Isso é fato. E eu vou falar sobre isso nessa noite. Eu vou pedir para que você compartilhe essa live, né? Que é um conteúdo de relevância, né? Falar de depressão e falar de ansiedade é urgente nos dias atuais. Jair, seja bem-vindo. Então é algo que merece atenção. Então é desse tema que eu vou falar hoje. E para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, né? Sou psicólogo clínico, né? Esse quadro sobre ansiedade e depressão surgiu dessas experiências de atendimento como psicólogo. Além disso, eu sou coach integral sistêmico formado pela Febracis, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, onde o presidente é Paulo Vieira, autor de Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Sou analista de perfil comportamental, tá? Fazendo o mapeamento dos perfis, né, que você tem, e aprendiz da vida e amante dessa mesma vida. Então eu sempre digo que eu estou aprendendo sempre, tá? Apesar de estar à frente aqui, muitas pessoas relatam experiências, pontos de vistas que vão contribuir nesse crescimento. Então dessa forma eu peço, né, que você compartilhe para mais pessoas, curta essa live para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância, né? Que a gente consiga mexer com esse algoritmo, tá? Como eu falei, é algo de extrema importância, tá? E nessa noite o tema é depressão em pacientes hospitalizados, tá? Quem teve essa experiência, né? Ou você próprio, ou alguém que você conhece, ou até você que foi acompanhante, você vai saber do que eu estou falando aqui. Mas talvez você não parou para pensar o que eu vou falar nessa noite. O quanto pode ser algo, além da própria situação, todo o contexto ser um sofrimento ali, tá? Então, para a gente começar, a pessoa ao ser hospitalizada encontra um ambiente impessoal, ameaçador e também, na maioria das vezes, invasivo, tendo seu ritmo de vida interrompido, né, sob um clima de medo e expectativas. Então, imagine você, uma pessoa que está tendo uma rotina, né, uma rotina do seu dia a dia, tem seus afazeres do dia a dia, acontece algo e ela precisa ser hospitalizada. Quando ela chega nesse ambiente, até a questão da roupa que ela gosta de vestir, Tiago, seja bem-vindo, até a roupa que ela gosta de vestir, ela deixa de vestir. A comida que ela estava acostumada, ela come outro tipo de comida. E ela está numa condição limitada porque ela não pode sair para fazer as coisas que ela gosta.
Então imagine o quanto de coisas uma pessoa hospitalizada está deixando do ritmo do dia a dia dela. Ela está deixando de fazer coisas que ela gosta, né? Então, decorrente dessa experiência ameaçadora, acaba por apresentar reações emocionais adversas frente ao manejo muitas vezes inadequado desses sintomas. Pode evoluir para a não adesão ao tratamento médico indicado e crescendo assim cada vez mais a necessidade de os profissionais de saúde, né, atente para a compreensão dos processos sociais e psicológicos desse paciente, reconhecendo os fatores psíquicos que interferem no quadro clínico. Então, a pessoa está ali hospitalizada, esse contexto todo vai influenciar ali na recuperação desse possível paciente. Quando fala no ambiente hospitalar e pensando em uma recuperação rápida, me vem logo aquele filme que é o Peck Adams, O Amor é Contagioso. Então eu vou falar rapidamente para quem não assistiu esse filme, né? Uma pequena introdução para que você entenda por que eu estou citando esse filme. Então o Peck, né? Ele é um sonhador e ele vai estudar medicina. Ele vai se tornar médico. Só que no ambiente acadêmico reina a questão da tradição. Então, métodos que fogem do tradicional são mal vistos. Então, Peck Adams ele traz uma abordagem diferente, que é a questão da terapia do riso. Então, através de encenação, interação com esses pacientes, é possível você ver o quanto isso, né, pode ser benéfico. Qual é a principal tese dele? Que quanto mais essas pessoas sorrirem, essas pessoas elas esquecem do problema, produz a serotonina entre outros hormônios e dá uma sensação de bem-estar. Então isso facilita a recuperação. Então na época do filme, né, é uma história real, tá? É validado em termos de resultado prático isso. Só que ele passa por muitos desafios ali, tá? E é interessante ter essa visão do tradicional, da medicina tradicional, e a abordagem do Peck Adams. Tem uma passagem do filme que fala que assim, o professor, né, tem a questão de estar ensinando na parte prática, estágio, e aí tem uns 10 alunos ali acompanhando a explicação desse professor. E no meio tem um paciente que acabou de chegar no hospital e eles tratam esse paciente como o paciente do quarto 02, né, o paciente tal. Então não é nem pelo nome. E ele vem, o Peck Adams vem e pergunta qual o nome da paciente. E todo mundo estranha aquilo, né? Porque não é o procedimento normal perguntar sobre o nome do paciente. Então nessa passagem que eu estou relatando aqui, a gente vê que esse paciente ele perde a identidade ali dentro. Então, em vez de ser humanizado, né, no lugar de estar um ser humano, né, que essa é a abordagem do Peck Adams, ele traz essa humanização nesse processo de cura, né, nesse processo de recuperação desse paciente. E aí eu achei pertinente trazer um pouco isso
porque é isso que acontece no ambiente hospitalar. E aí, a partir disso, dentre as reações psicológicas observadas durante a hospitalização, duas mais se destacam: a ansiedade e a depressão, que é o quadro que a gente está falando aqui. E sintomatologias detectadas com frequência pelo processo aqui, que tem uma pesquisa do Hospital Geral, evidencia também o crescente número de encaminhamentos médicos. E aí, a partir disso, essa realidade incitou, frente aos motivos dessas constatações, e aí foi buscar verificar essa questão das variáveis, tá? E aí interfere no curso dessas reações emocionais durante o processo de hospitalização da pessoa. E se há diferença no despertar destas durante a internação em unidades hospitalares distintas. Então, a partir disso, houve uma pesquisa, que toma como foco pacientes recente vivência em UTI, tá? Então, recapitulando, dentro do ambiente hospitalar existe vários setores. Um deles é a UTI. Então, a princípio, a gente vai estar falando um pouco mais da UTI, e eu estou vendo a possibilidade de trazer um pouco também a experiência das pessoas que tiveram parentes hospitalizados por causa da pandemia, que pode ser interessante a gente trazer toda a sensação, tá? Outros pacientes hospitalizados é pré-operatório. Então, o que esses pacientes eles podem sentir nesse pré? Algumas cirurgias podem ser mais simples, tem outras que são mais complexas um pouco, existe um nível de gravidade, e perceber essa diferença e perceber, diante desse cenário, como é que esses pacientes eles respondem. E aí, a partir disso, voltando à questão da UTI, a decorrente dessa constatação de um número crescente de internação nessa unidade, o que na maioria dos casos gera um desordem de origem emocional, por se tratar de um ambiente estigmatizado, que carrega consigo uma bagagem de superstições e fantasias, e por todo o referencial que concerne a morte. Então, buscou-se, através de um estudo, fazer o quê? Trazer mais informação, traçar comparações entre reações psicológicas de ansiedade e depressão, no que diz respeito a dois tipos de grupos, hospitalizado em unidade de enfermaria geral, que diferenciam da vivência anterior em UTI. Mas, igualmente, um momento de crise, internação e adoecimento, assim verificar as relevâncias entre duas unidades hospitalares e os sentimentos dos quais se encontram na tentativa de contribuir para a construção de um tratamento mais humanizado e integrado, no que diz respeito à pessoa de paciente e à sua família. Então, outro dado importante, que eu mencionei, o Peck Adams, é a questão da inclusão da família. A família como um centro de apoio para essa pessoa, que é importante dentro disso também. Então, foi feito um estudo, uma pesquisa baseado nisso, e eu trouxe alguns dados para que você possa estar vendo o quanto essa diferença, a parte da clínica geral e a parte da UTI,
o quanto isso pode interferir na reação desses pacientes. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, é só me perguntar, compartilhe essa live, se sinta à vontade, tá? Se você está ouvindo e vendo esse vídeo no YouTube, deixe os seus comentários aqui abaixo. E a principal discussão disso foram feita uma pesquisa com 40 pacientes, onde estavam 24 horas hospitalizados em enfermaria geral e fazendo esse processo com a UTI também, tá? Existe uma diferença, como eu relatei aqui. A UTI ele tem a parte de todo o histórico, né? Que na verdade é uma unidade de gravidade. Quando a pessoa vai para a UTI, se pensa que o caso já está realmente muito mais grave do que o normal. Então precisa um cuidado maior. E na enfermaria geral, Luiz Cerqueira, pintor da Bahia, seja bem-vindo. E na questão da enfermaria geral, é algo que na mente, né, no geral das pessoas, é algo que está mais controlado. Então há uma tranquilidade maior, apesar da situação da pessoa que está lá. Eu vou dividir essa live em duas partes. Eu vou focar agora eu vou focar um pouco mais na questão da depressão, para que a gente possa retomar esse ponto. E a depressão, né, segundo as estimativas da Organização Mundial de Saúde, né, OMS, acomete 4% da população mundial. A mortalidade associada à depressão pode ser, em boa parte, prevenida com tratamento correto. Então, o que a gente pode pensar que existe um trabalho de prevenção que é possível ser feito. O agravante nessa história é a gente estar saindo de uma pandemia. Tem gente que está ainda sofrendo sequelas e consequências dessa pandemia. E principalmente a ansiedade e a depressão. Então, se eu for olhar para o atendimento, a clínica do meu dia a dia, são os casos que mais tem sobre ansiedade e depressão. E alguns casos de tentativa de suicídio. E aí, retomando a questão da depressão, né, em pacientes internados, a prevalência de síndrome depressiva gira em torno de 15 a 56%. Apesar da prevalência significativa, em geral, a depressão é subdiagnosticada e subtratada. Aproximadamente 50 a 60% dos casos de depressão não são detectados pelo médico clínico. O subdiagnóstico pode ser decorrente de alguns fatores, como os indivíduos tendem a fazer queixas predominantemente físicas, a falta de privacidade nas enfermarias, eu falei o que da questão da identidade, deficiência na investigação de sintomas psiquiátricos pelos médicos clínicos, certos sintomas vegetativos como fadiga, insônia, taquicardia, pode ser decorrente de doença tanto orgânica quanto mental, confundindo o diagnóstico. A importância principal então, assim, a importância que a gente precisa dar a esse assunto é realmente a melhor possível dentro desse quadro.
Então, é preciso a gente compartilhar mais e mais essa live, gente, tá? Então, é importantíssimo isso. Então, a importância principal da medicina é de situações como alta prevalência de depressão associada às doenças clínicas, né, de subdiagnóstico e subtratamento, vendo o aumento da mortalidade dessas doenças, gerando piora no prognóstico desses pacientes. Então, os principais diagnósticos psiquiátricos em caso de pacientes internados em hospital geral são reações de ajustamento ao adoecer e à internação, estados depressivos, estados convulsionais agudos associados a quadros cérebro-orgânicos. Então, a prevalência de transtornos depressivos é elevada na presença de condições clínicas. Tanto em estudos nacionais como internacionais variam de 12% a 83%. Então, eu estou relatando aqui um estudo que foi feito, né, que teve como objetivo identificar a prevalência e a gravidade de sintomas depressivos e avaliar o uso de psicofármacos em pacientes adultos de ambos os sexos internados em enfermaria clínica médica, né, foi feito no sul, na Santa Catarina, no Hospital Geral, e a determinação de casos ou não de depressão efetuou-se desde que os seguintes, né, critérios eles foram feitos, né? A questão da presença de transtorno depressivo ou remissão do quadro, depressão moderada, depressão grave, para descobrir isso. Então, dentro dessas estatísticas, o resultado, né, a variável disso, né, é para justamente descobrir isso. E aí, a partir disso, quais foram os pontos de discussão? A depressão é uma doença que pode complicar uma condição médica pré-existente. É um achado habitual nos pacientes internados em hospital geral, entretanto é frequentemente não reconhecida, não valorizada e não tratada, indicando a falta de integração ainda existente entre a psiquiatria e as demais especialidades clínicas. Compartilhe essa live, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Então, nesse estudo, observou-se a prevalência maior de transtorno depressivo entre as mulheres, 57,9%, do que os homens, 47,1%. O que está de acordo com esse estudo, a depressão realmente é muito maior em mulheres. E em relação ao uso de qualquer psicofármaco, demonstrou-se que mulheres têm 71% de chance de terem pelo menos um psicofármaco na prescrição versus 29% dos homens. Esse achado está de acordo, né, com os estudos. E quanto ao uso de antidepressivo entre as mulheres, encontram 2,83 vezes mais prescrições do que entre homens. Então são alguns dados, né, para que também a questão da frequência de alguns sintomas depressivos entre homens e mulheres, é possível que o fato possa ser explicado a diferenças hormonais entre o sexo, né, e fatores socioculturais. Então existe essa diferença também da frequência. E muitos outros dados, né, é bem interessante dessa pesquisa, mas o intuito aqui é realmente trazer à tona uma visão que talvez você que está assistindo, né, talvez que você acompanhou uma pessoa no hospital, nem tenha noção de tudo isso, da despersonalização desse possível cliente.
desse possível paciente. Então, assim, na época da faculdade, né, tinha a psicologia hospitalar, e dentro disso, né, se falava muito desse processo, né, que o paciente ele realmente perde a identidade. Ele é tratado como o quarto, né, o paciente do quarto tal. E quando você tem uma abordagem mais humanizada dentro desse hospital, você consegue colocar esse paciente em lugar de sujeito, né? Uma linguagem da psicanálise que de ser ouvido ou de ter um lugar de expressar suas emoções, o que está sentindo, talvez alguns gostos também, né? Dentro do seu limite, né? O limite do quadro que se encontra, e poder de fato alterar, né, todo esse processo mental, emocional, psíquico desse paciente. E existe, né, psicólogo hospitalar que faz esse acompanhamento desses pacientes, e a importância também, talvez antes desse hospitalização, e o pós também, o quanto isso, esse momento, essa experiência, de fato ficou marcado, ou fica marcado nesse indivíduo. Então são alguns dados que é importante a gente ter uma atenção especial. Por isso eu trago, e eu vou dividir esse tema na segunda parte também, trazendo a questão de paciente pré-operatório e trazendo também a visão das pessoas na pandemia, né, o quanto isso mexeu, né, a possibilidade de morte, né, eminente, como isso pode afetou e afeta uma pessoa hospitalizada, tá? Quero enfatizar aqui, toda segunda-feira às 20h47 estou aqui com esse quadro falando sobre ansiedade e depressão. Dia de quarta-feira, circuito de filmes, trazendo cada semana um filme diferente. O filme dessa semana é Lição de Vida. É bem interessante, que traz a questão da vivência de crianças que foram abandonadas por pai ou mãe, ou tinham esses pais, só que sofriam maus tratos, tomavam surras injustas, né? E condições as piores possíveis em casa. E a partir de uma ideia, né, de resgate, de mudar toda essa, de uma reprogramação interna, né, na verdade é ter mentores ali baseado em cada criança, em um acampamento, histórias são mudadas a partir dessa atitude, desse projeto. É possível mudar um futuro que poderia ser o pior e de perdição. É bem interessante, esteja quarta-feira aqui. E quinta-feira falando sobre psicologia, autoconhecimento, desenvolvimento. Então, quinta-feira é para você, de fato, produtividade, assuntos de coach, psicologia, tudo isso para você, para favorecer o seu autoconhecimento. O que precisar de mim, eu estou aqui à disposição. O que você tiver dúvidas sobre essa live de hoje, pode me perguntar no direct. Parabéns a todos, né, por estarem aqui. Poderia estar em outro lugar, mas escolher estar aqui. E que você possa realmente ampliar a visão do emocional, né? Mesmo que você não tenha uma ansiedade, uma depressão, mas que você esteja atento para as pessoas ao seu redor, que você pode ser um vetor de mudança para essa pessoa, tá? Forte abraço, fica com Deus. Se você não é inscrito no canal Whindeson Moraes Coach, o link está aqui na bio do Instagram. Acompanhe os nossos conteúdos. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.